Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Esta é a 7ª videoaula do curso de extensão Currículo Cultural da Educação Física, Perspectivas Política, Epistemológica e Pedagógica. O tema desta videoaula é Registro e Avaliação. E hoje, especialmente hoje, que é o único momento na semana que eu encontrei para poder fazer a gravação, a Judite e o Foucault estão aí desesperados, latindo, porque estou gravando no feriado, tem um monte de gente andando na rua, tem garotada andando de skate, bicicleta, etc, etc, cachorros passeando, então não tem como manter a Judite e o Foucault em silêncio. Peço desculpas, eu já iniciei essa gravação inúmeras vezes, espero sinceramente que vocês compreendam e relevem. Controlar esses cachorros é algo absolutamente impossível e eu não estou aqui para ficar batendo em ninguém. Então, também não vou ficar amordaçando os cachorros para que a gente possa conversar. Eu suponho que a gravação ficará audível o suficiente. Bom, o tema desta videoaula é registro e avaliação. Eu, junto com o Mário, estamos na expectativa que a participação no encontro síncrono, a realização da atividade proposta, a realização também da leitura dos 2 textos indicados, como vocês viram, é resultado da pesquisa da professora Nina, resultado da pesquisa do professor Arthur e também a assistência a essa videoaula, ou seja, este conjunto de situações didáticas possa contribuir para que vocês caracterizem as situações didáticas do Currículo Cultural da Educação Física. Tema que não é novo, tema que começou a ser abordado há algumas semanas atrás, quando nós fizemos atividade, fizemos leitura, fizemos encontro síncrono, fizemos também uma videoaula, né, e conversamos sobre o mapeamento. Depois, na semana seguinte, conversamos sobre a vivência, sobre a leitura da prática corporal e sobre a ressignificação. No nosso encontro passado e naquela semana, vocês também fizeram leitura, atividade e assistiram a videoaula sobre o aprofundamento e a ampliação. E agora nos deteremos sobre o registro e a avaliação. Importante destacar que não se tratam de etapas, tampouco se trata de uma sequência didática e muito menos um método. O que nós estamos propondo aqui é que o professor, que a professora, a partir das condições que lá estão, a partir daquilo que ele ou ela podem fazer, principalmente a partir das respostas que as crianças, jovens, adultas e adultos, idosas e idosos oferecem às atividades propostas, que ela vá planejando, organizando. Então, não há problema nenhum se depois da vivência o professor pensar numa atividade de aprofundamento, ou se depois da vivência o professor pensar numa atividade de ampliação, que esse processo seja registrado, que esse processo, como vocês verão, ele vá o tempo inteiro sendo avaliado. Então, é uma outra maneira de organizar e desenvolver a experiência pedagógica. Por isso, nos inspiramos em Sandra Corazza e pensamos que o professor, a professora estão artistando o currículo cultural da educação física. Estas inferências, essas colocações, elas partiram justamente do trabalho que professoras e professores têm feito e das pesquisas que também têm sido realizadas sobre o trabalho que estes professores e essas professoras fazem. Bom, dito isto, consideramos que é muito importante a gente falar, a gente conversar, a gente lembrar de alguns aspectos da avaliação, e aí pensando a avaliação no sentido mais amplo possível, e depois nós pensaremos na avaliação na educação física cultural, na avaliação no currículo cultural da educação física. Então, é interessante lembrar que você, neste momento, está fazendo a avaliação. Neste momento, você está emitindo um juízo de valor sobre o que você vê, sobre o que você ouve, sobre o que você entende daquilo que você vê e do que você ouve. E é evidente que esse juízo de valor tem como respaldo, tem como retaguarda tudo aquilo que você já viu sobre videoaulas, sobre curso de extensão, sobre experiência formativa, sobre os conceitos que estão sendo trabalhados. Então, não há problema nenhum
assumirmos que avaliar sempre é emitir um juízo de valor, e tudo indica, como vocês estão percebendo pelo raciocínio que eu estou tentando desenvolver, tudo indica que esse juízo de valor é bastante pessoal, ele é bastante subjetivo. Acontece que a avaliar me obriga a avaliar, te obriga também a tomar decisões, ou seja, só tem sentido avaliar se logo em seguida nós tomamos uma decisão a partir daquilo e com base no juízo de valor que nós apresentamos, que nós emitimos. Então você pode, por exemplo, interromper esta videoaula, você pode, por exemplo, retroceder, voltar, retomar a videoaula, porque talvez eu esteja falando muito rápido, você não esteja entendendo, talvez você quer pegar um deslize que eu cometi, talvez você quer apontar ou destacar ou registrar algo que eu acabei de falar. Então, avaliar implica tomar decisões. E o meu exemplo favorito, me perdoem aquelas e aqueles que conhecem esse exemplo, mas o meu exemplo favorito é o que nós fazemos quando vamos tomar uma bebida que nós usamos leite, ou uma bebida que é quente, uma bebida que é adoçada, ou seja, se você espera um determinado sabor de um copo de café com leite, de uma caneca de café com leite, se você espera, copo é quando a gente toma no bar, se você espera um determinado sabor de uma caneca de café com leite e de repente você põe na boca e você acha que aquele café está amargo, você pode adoçar com açúcar, mel, açúcar mascavo, adoçante, o que estiver à disposição ou o que for da sua preferência. Se ele estiver muito doce, se aquela caneca de café com leite estiver muito doce, você vai lá e joga mais café com leite. Põe mais leite, põe mais café. Se estiver muito claro, põe mais café. Se estiver muito escuro, põe mais leite. Então, é interessante você perceber e você guardar esse exemplo tão simplório sobre avaliação, como você não fica tomando um café com leite. Se você prefere adoçado, você fica tomando café com leite amargo até o final, para depois, lá no final, você tomar uma decisão e pedir um outro café que seja mais adoçado. Pode até acontecer, mas não é o procedimento mais comum. Por que eu estou dando esse exemplo e por que eu quero te cutucar com isso? Porque, historicamente, a escola fez isso. E é importante lembrar também que a escola não fez exames, não avaliou da maneira como a gente sabe hoje, como a gente faz hoje, desde sempre. Naquela obra tão importante, Vigiar e Punir, Foucault vai situar um momento em que as escolas, os colégios, naquele momento, começam a fazer os exames. E os exames eram mecanismos muito eficazes para controlar, para regular, para projetar os sujeitos de uma certa maneira, para produzir, era um mecanismo disciplinar muito eficaz para produzir um sujeito de uma certa maneira. Então, imagine que durante cerca de 2 séculos a escola, ou melhor dizendo, os colégios, naquele momento, funcionaram sem nenhum tipo de avaliação. Eu, claro, estou me referindo a uma avaliação formal, a um registro daquilo dos resultados obtidos pelos estudantes daquele momento. Então, se nós hoje usamos a avaliação, se nós hoje a avaliamos, tem muito a ver com essa história do surgimento da avaliação. Retomando a ideia. Então, se nós pensamos a avaliação como algo que nos obriga a tomar decisão a partir daquilo que a gente vai constatando, a partir daquilo que a gente vai percebendo, vai observando, eu não posso esperar um ano inteiro para dizer para alguém que, olha, que tudo que ele fez, tudo que a escola pôde fazer com ele não teve nenhum resultado ou não foi o resultado que estava esperado. Então, quando a gente começa lá, com bastante força, nos anos 90, a pensar em avaliação continuada, pensar em recuperação paralela, pensar num processo que não distancia a avaliação do processo de ensino, tem muito a ver com esta percepção da maneira equivocada com que nós sempre, ou até aquele momento, tínhamos trabalhado a avaliação. Então, é interessante a gente lembrar
que todos nós avaliamos o tempo todo, todos nós avaliamos as experiências que nós enfrentamos, experimentamos, e todos nós tentamos escapar, fugir, não repetir as experiências negativas e tentamos, repetir, retomar, refazer as experiências positivas. Apenas esta ideia nos obriga a novamente recuperar uma ideia de avaliação que esteve muito presente na educação, nos obriga a recuperar aquela ideia de que, às vezes, o estudante ou a estudante, mesmo não tendo alcançado os objetivos que esperavam que ele ou ela alcançassem, essa pessoa era condenada a retomar o mesmo processo, ou seja, às vezes, inclusive, com a mesma professora, com o mesmo professor. Estas colocações, elas aparecem, pelo menos que eu tive contato, aparecem pela primeira vez num texto muito importante de Cipriano Carlos Lucchesi, lá na década de 80, em que ele vai discutir como a avaliação era um traço do autoritarismo, como a forma de realizar a avaliação, naquela época, a avaliação da aprendizagem, era um traço do autoritarismo. E o texto vai mostrando para a gente alguns desses elementos, alguns desses argumentos que eu estou aqui apresentando para vocês, que nesta altura e neste estágio dos conhecimentos que todos nós já dispomos sobre avaliação, claro que estas ideias parecem bastante primárias, mas não eram primárias nos anos 80, quando Cipriano Carlos Lucchesi apresenta estas colocações. E não só estas colocações, mas outras constatações feitas a partir da maneira como nós utilizávamos os dispositivos de avaliação ao longo dos anos 40, 50, 60, 70 e mesmo na década de 80 nas escolas, a maneira como nós utilizávamos foi e tem sido hoje bastante questionada. E claro, as escolas, felizmente, têm adotado outras práticas avaliativas, ou pelo menos a gente assim espera. Mas é importante que vocês também lembrem que avaliar não é atribuir nota. Infelizmente, quase todos nós, na condição de professoras e professores, temos que traduzir de alguma maneira tudo aquilo que nós vimos, todas as decisões que nós tomamos, tudo aquilo que nós fizemos e tudo aquilo que nós entendemos que aconteceu com os estudantes, com as estudantes, nós temos que traduzir isso uma nota que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que pode ser um conceito, SNSPS, que pode ser A+, pode ser A, pode ser B, pode ser uma série de... A cada momento, cada rede fez isto de uma certa maneira. Então, eu coloquei para vocês as experiências que eu tive e que eu sigo tendo. Então, eu também sou responsável pelo processo avaliativo nas disciplinas que eu desenvolvo na graduação e na pós-graduação. Na pós-graduação, nós utilizamos A, B, C, D e E. E na graduação, aqui na Universidade de São Paulo, na graduação, nós utilizamos de 0 a 10. Em outros países é de outra maneira, em outras redes também é de outra maneira. Bom, então, de saída, eu preciso dizer para vocês que as pesquisas realizadas até o momento, com a avaliação na perspectiva cultural da educação física, elas não nos dizem como traduzir a avaliação, como traduzir isso que a gente vai conversar com vocês, como traduzir isso em números. Então, não esperem, por favor, que a partir das leituras, a partir da videoaula, a partir da atividade, a partir do encontro síncrono, alguém diga para vocês como isso vai acontecer. O que nós temos, sim, é respostas diferentes a essa pergunta. Então, quando você conversa com os professores e professoras que afirmam colocar em ação o currículo cultural da educação física, e você pergunta, como é que você coloca a nota lá? Como é que você dá nota? Aí você tem respostas variadas. Você tem também colegas que trabalham em etapas da educação básica, ou em condições, ou em instituições que fazem pequenas sínteses avaliativas, que dão uma devolutiva para os estudantes, para as estudantes, que conversam com as famílias, ou seja, há outras possibilidades de traduzir a avaliação em algo que seja importante, algo que nutra, algo que alimente, algo que fundamente as tomadas de decisão, que não precisam ser no próximo ano nem no próximo bimestre, pode ser durante aquele processo, durante aquele período letivo.
Mas é importante lembrar que não existe processo avaliativo, ou melhor dizendo, não existe avaliação sem o uso de instrumentos. Então, a observação é um instrumento de avaliação. Um registro que você pede que as crianças façam, ou a produção de uma determinada prática corporal, ou uma roda de conversa, ou seja, há vários, nesse sentido, né, que eu estou falando, há vários instrumentos que você pode utilizar, que você pode empregar, que vão te oferecer informações importantes sobre o trabalho que você está realizando. Então, aqui eu já coloco de forma bem direta o papel, a função da avaliação na perspectiva cultural da educação física. Então, a avaliação, ela é baseada em informações que você reúne sobre o trabalho realizado. A avaliação, na perspectiva cultural da educação física, ela tem relação com o trabalho que está sendo realizado e não não exclusivamente com o resultado desse trabalho. É óbvio que o resultado desse trabalho ele é um dos elementos que você considera, uma das variáveis que você considera da avaliação. Mas ele não é exclusivamente, ele não é o dado exclusivo que te permite avaliar o trabalho realizado. Bom, como é que as pesquisas sobre o assunto, né? Então, por isso que nós sugerimos que vocês lessem o artigo, que é um dos produtos da pesquisa da Nina Taylor Gomes Escudero, e o artigo, que é um dos produtos da pesquisa do Arthur Miller. No grupo, nós também tivemos outra pesquisa com avaliação, mas foi avaliação na educação infantil, e a professora Késia Nunes fez a sua pesquisa com a avaliação curricular na educação infantil. Então, nós podemos sugerir essa leitura, está disponível lá no site, mas para esta semana nós não fizemos essa sugestão. A partir das pesquisas realizadas sobre o assunto, nós podemos dizer para vocês que a avaliação ela acontece ao longo da tematização. Assim como a ressignificação também vai acontecendo ao longo da tematização, a avaliação você começa a avaliar desde o momento que você inicia os trabalhos. Ou seja, a partir do momento que você mapeia, se você vai começar pelo mapeamento, a partir do momento que começam as vivências, se você vai começar pelas vivências, você já tem aí, né, elementos através, né, que você pode ter elaborado um registro, você pode ter filmado, né, que é uma forma de registrar, você pode ter tomado notas, que é uma forma de registrar, registros da observação. Os estudantes também podem documentar de alguma maneira aquilo que aconteceu, ou documentar os conhecimentos que, né, disponibilizam sobre uma determinada prática corporal. Tudo aquilo você já está, através desse instrumento, tudo aquilo você já está reunindo informações sobre o processo, reunindo informações que vão te ajudar a tomar decisões, vão te ajudar a pensar nas próximas situações didáticas. E nesse sentido, é muito importante retomar o conceito de escrita artista, que é um conceito de Sandra Mara Corazza, que já foi dito, já apareceu no nosso curso, já está disponível aí na literatura que vocês acessaram ao longo das semanas. Escrita artista é essa produção do currículo, é essa produção artistada do currículo, é essa produção em ação do currículo, ou seja, a escrita é a produção do currículo, sem as etapas, sem uma definição prévia, né, daquilo que vai acontecer daqui a 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. A escrita do currículo é uma produção que se faz no caminhar. Essa é a escrita artista, é uma produção inventiva, é uma produção criativa. A escrita artista de Sandra Corazza, ela foi traduzida na literatura do Currículo Cultural da Educação Física como escrita currículo. Ela aparece lá em 2009, né, esse conceito aparece lá em 2009 no livro Educação Física, Currículo e Cultura, mas foi o Pedro que na sua dissertação de mestrado, na sua pesquisa de mestrado, ele se debruçou sobre esse conceito, ele discutiu e trouxe contribuições importantes para fortalecimento dessa ideia de escrita currículo. Então, esta caminhada, esta produção que o professor vai fazendo com as crianças, jovens, adultas e adultos, idosas e idosos, isto é a produção escrita do currículo, isso é uma escrita currículo. Então, o professor, a professora,
a partir daquela ideia da escrita artista, da artistagem de Sandro Corazza, o professor e a professora vão produzindo uma escrita currículo. Entretanto, foi a pesquisa da Nina que identifica que o mesmo acontece na avaliação do currículo cultural. A professora e o professor vão reunindo informações sobre o processo, vão documentando esse processo de várias maneiras e vão tomando decisões na medida em que as coisas vão acontecendo, vão tomando decisões na medida em que ele ou ela interpretam aquilo que vai acontecendo, portanto, existe também um processo de escrita da avaliação. É um processo ininterrupto, como vocês já perceberam, é um processo que acontece o tempo todo, é um processo que ajuda a professora, ajuda o professor a definir, a reorganizar, a reapresentar uma certa atividade, se ele ou ela reuniram informações que lhe permitiu entender que aquela atividade poderia ter sido feita de outra forma, poderia ter sido apresentada de outra forma. Talvez outras questões poderiam ter sido lançadas no momento de realização daquela atividade, ou o professor ou a professora seguem adiante. Ou seja, nada obriga este professor ou esta professora a refazer aquela situação que ele havia pensado, a não ser ele próprio diante das informações que ele reúne sobre o processo, sobre os resultados daquela atividade. Então, foram assistir um vídeo, as turmas foram realizar uma vivência, as turmas foram entrevistar alguém, as turmas foram criar novas situações, etc. E esse professor, essa professora documenta, registra, ou as próprias crianças documentam e registram, e com base nesses materiais, esse professor, essa professora decide se ele refaz, se ele vai para uma próxima atividade, se ele reapresenta aquela atividade, mas de uma outra maneira, com algumas modificações, ou seja, esse processo todo, e esse processo de se nutrir o tempo inteiro com essas informações é que é a escrita, a avaliação. Nesse sentido, a Nina retoma, pega de empréstimo um conceito lá da biologia celular, um conceito de Humberto Maturana e o seu colega de escrita, o coautor Varela. Maturana e Varela, eles têm um conceito muito importante, que tem a ver com a maneira como cada célula, ou algumas células, porque as células também são bem diversificadas, ou algumas células têm dentro de si as condições necessárias para se reorganizar, para se adaptar ao ambiente, etc. Ou seja, elas não precisam extrair coisas do ambiente para se modificarem. Nesse sentido, a escrita autopoética é uma escrita que vai se reorganizando o tempo inteiro, ou seja, o professor e a professora, ele não precisa de um roteiro externo de avaliação, esse professor, essa professora não precisa de um instrumento que a escola vai definir e vai uniformizar, esse professor e essa professora não precisam que algo aconteça do lado de fora do processo pedagógico para que ele ou ela avaliem para lá ou avaliem para cá. A avaliação é, nesse sentido, uma escrita que o professor e a professora reelabora o tempo inteiro a partir daquilo que vai acontecendo dentro do processo pedagógico. É justamente com base nas respostas que as turmas oferecem às atividades que esse professor e essa professora vão pensando. Me permita fazer um exemplo com aquilo que vocês viveram no encontro passado. Então, a partir das respostas que vocês foram encaminhando às atividades, Maria e eu conversamos e entendemos que era importante fazer uma pausa e conversar sobre algumas questões que estavam aparecendo ou sobre algumas questões que haviam sido desenvolvidas. E penso que foi um encontro diferente dos anteriores, foi um encontro onde as pessoas também se manifestaram, se colocaram, apontaram no nosso trabalho algumas questões, algumas fragilidades, algumas questões que são necessárias, que eram necessárias de revisão, de fortalecimento, de retomada. E também é interessante, porque ao longo da semana seguinte eu conversei com o Mário, ele também me trouxe informações de outra experiência que ele teve com pessoas que estão fazendo o curso e que aí, entendimentos que essas pessoas tiveram, etc. Ou seja, isto é um bom exemplo de escrita autopoética. O processo de avaliação
que Mário e eu estamos fazendo do trabalho, ele se nutre com as informações internas ao trabalho. Aquilo que o que nós estamos fazendo também é um trabalho pedagógico. Então, aquilo que nós estamos fazendo, e o modo como vocês estão respondendo ao que estamos fazendo e o modo como nós interpretamos que vocês estão respondendo ao que estamos fazendo. Também foi interessante que algumas pessoas encaminharam uma mensagem, estas, né, que vocês encaminham com as atividades, também comentando que foi muito interessante, foi muito importante ter feito aquela pausa e ter conversado sobre alguns conceitos, sobre algumas questões referentes ao curso. Bom, dito isto, é importante destacar, gente, que a escrita avaliação, a escrita autopoética, ela será sempre, e aí a avaliação na educação física cultural será sempre provisória, aberta a outras interpretações. Então, como o que o professor e a professora fazem é avaliar os resultados do trabalho realizado, avaliar o trabalho realizado, avaliar o que o professor, o que ele está pensando, o que ela está pensando, sempre se direcionam ao trabalho que está sendo feito. Ou seja, o professor e a professora, na perspectiva cultural, eles ficam sempre com possibilidades outras de pensar naquilo que estão fazendo, pensar nas atividades que estão realizando, pensar nas propostas que têm pela frente, e sempre fazem isso a partir daquilo que as turmas dizem, fazem, pensam, expressam, acessam, daquilo que acontece, né, no próprio processo, daquilo que acontece com as crianças, jovens, adultas, adultos, idosos, idosas, com base nas relações que elas estabelecem com aquele tema, nas relações que estabelecem entre si e nas relações que estabelecem com as pessoas de fora da turma, mas a respeito daquele tema. Então, é muito interessante porque você desenvolve o trabalho hoje e você tem aula com aquela turma daria 2 dias, daria 3 dias, e as crianças trazem, ou jovens, etc., os estudantes e as estudantes trazem elementos novos a partir daquilo que eles conversaram com outras pessoas fora da escola. As famílias, principalmente. Então, puxa, sabe que eu contei para minha mãe, contei para meu pai, contei para meu irmão, contei para as pessoas que moram com ela sobre aquilo, e aí disseram isso, eu vi isso, ou as crianças também, naqueles 2, 3 dias que separam uma aula da outra, elas viram algo, na sua experiência cotidiana que tem a ver com aquele tema que está sendo desenvolvido, com algo que alguém disse, etc. Então, é sempre, o ciclo nunca fecha, e o professor e a professora, com base naquilo que ele e ela vão produzindo, com base nos registros, naqueles materiais que as crianças também produzem, que o professor pode recolher, ou recolher uma amostra e considerar, ou vamos supor que eles fizeram um registro em grupo, ou eles produziram uma dança e o professor filmou, ou eles produzem, ou a partir do próprio desenrolar de uma manifestação, de um esporte, de uma manifestação coletiva, etc. Ou seja, a partir daquilo que vai acontecendo, das anotações que o professor e a professora vão fazendo, ele sempre pode ter uma interpretação diferente, porque o próprio professor, a própria professora também se nutrem daquilo que acontece na outra turma, daquilo que acontece fora da escola, fora daquele espaço pedagógico, numa conversa com outra pessoa, e estes outros elementos também podem favorecer interpretações diferentes daqueles registros que o professor e a professora acumularam. Então, sem registro, sem registrar, é impossível, na perspectiva cultural da educação física, é impossível avaliar o trabalho que vem sendo realizado. Se nós não aprimoramos, se nós não encontramos, e cada um de nós pode fazer de um jeito, se nós não encontramos uma forma de documentar o que está sendo feito, pode ser uma anotação, pode ser uma foto, existem alguns aplicativos no celular que permitem um registro mais fácil, pode ser gravado, ou seja, se a professora, que tem várias turmas, tem várias aulas, se ele não organiza um processo de documentação, e esse processo não precisa ser de todas as turmas,
Claro que como nós defendemos, né, que o professor e a professora trabalhem com o mesmo tema, ou no máximo com 2 temas naquele período letivo, né? Vamos supor, ele está com 2 turmas, né? Eu estou falando 2 anos, ele está com um tema e os outros 2 anos, né? Então, 7º e 8º ele está com um tema e o 3º e o 4º está com outro tema. E aí esse professor e essa professora vão promovendo um registro desse trabalho que não precisa ser um registro específico do 4º A, do 4º B, do 4º C. Pode ser um registro do 4º ano, pode ser um registro do 7º ano, por exemplo, né? Então, esse professor vai acumulando esses materiais, essa professora vai acumulando esses materiais e com base nesses materiais ele vai interpretando e vai principalmente reorganizando o que vem pela frente, reorientando a rota. Daí a analogia que o Arthur fez no artigo com o aplicativo Waze, né, com o GPS. Ou seja, o professor e a professora têm vários caminhos que ele pode seguir e ele vai fazendo opções. Essa escrita currículo é sempre uma caminhada, né, como nós já estudamos aqui o mapeamento, a ideia da cartografia, a ideia da territorialização, etc. É sempre uma caminhada, ele é sempre um percurso, ele é sempre uma trajetória. E esse professor, essa professora pode ir reorganizando o caminho. E na pesquisa que o grupo fez mais recentemente sobre avaliação, a professora Kézia Nunes trabalhou também com a ideia do registro, não só o papel do registro na reorientação, mas também o papel do registro na invenção, porque a partir do momento que o professor e a professora vão documentando esse processo, e que as crianças vão documentando, é evidente que esses registros não são a cópia daquilo que aconteceu. Mesmo que você faça vídeo, depois quando você edita, e você também o vídeo você pega a imagem de uma certa posição, você não pega a imagem de tudo, de todos, o tempo inteiro. Então, é sempre uma invenção daquilo que aconteceu. Então, nós estamos com materiais que são importantes, que nos ajudam a tomar decisões, sobretudo aqueles materiais que as próprias crianças vão produzindo, mas são sempre materiais que fazem uma invenção daquilo que aconteceu. São sempre materiais que criam, que narram, que descrevem, que, portanto, conferem materialidade àquilo que aconteceu e que são materiais que precisam também de interpretação, também de uma leitura, também de uma crítica para que esse professor, para que essa professora possa tomar, né, as decisões que, evidente, são provisórias, são decisões que podem ser repensadas, são decisões que podem ser reelaboradas. Então, importante lembrar vocês, gente, que há vários registros, vários relatos de experiência lá no site do grupo, em que o professor e a professora deram mais ou menos destaque ao processo avaliativo. Mas o próprio relato de experiência já é em si um registro desse processo. O próprio relato de experiência não deixa de ser, portanto, uma avaliação, ou seja, um material importante que esse professor tem em suas mãos para avaliar o trabalho realizado. E não há problema nenhum, e isso acontece também, né, embora talvez vocês tenham lido somente aqueles relatos em que parece que está tudo muito bem, obrigado, né? Mas a gente sabe que não é assim. Em muitos relatos, os professores e as professoras também apontam opções equivocadas, atividades mal elaboradas, respostas bem negativas que as crianças fizeram, né? Então, há um relato que eu aprecio bastante, né? Um registro de uma prática que o professor vai narrando que os estudantes chegaram, inclusive, a fazer um abaixo-assinado para tirá-lo da escola, os estudantes que ele estava trabalhando, né? Com quem ele estava trabalhando, porque esse professor estava insistindo em trabalhar com outro tema e que não era o futebol. Então, mas foi nessa negociação e foi nessa caminhada e foi nesse trabalho, né? Ou seja, o professor trabalhando, o trabalho pedagógico, que esses estudantes também se apropriaram de conhecimentos importantes sobre a luta, uma das lutas lá que o professor estava abordando. Então, é um processo muito importante, né? Então vocês podem ver tanto pelos vídeos disponíveis no canal, quanto os relatos escritos disponíveis no site, que é um processo, o registro e a avaliação, né? São situações didáticas inseparáveis da proposta. É evidente que você não precisa
produzir um relato de experiência ou um vídeo para cada tematização que você faz, não é dessa maneira. Estes materiais nada mais são do que opções que esses professores e professoras fizeram. Alguns deles são inclusive compilados dos registros que os professores e professoras fizeram, mas uma situação didática, como vocês viram, da maior importância, e que o professor e a professora que afirma colocar em ação o currículo cultural da educação física, ele zela muito pelo registro, zela muito pelo papel que o registro desempenha na avaliação. Ficamos por aqui. Nos encontramos agora na próxima sexta-feira, às 16 horas, para que a gente possa dar continuidade a essa discussão. Fiquem bem, se cuidem muito e sigamos com as medidas protetivas, porque é a única maneira de enfrentar essa pandemia. Até mais, gente. Fiquem bem.